Arcaico, arcaico, em meu peito catolaico, tudo é descrença e fé. Arcaico, arcaico, meu casco é malarmaico, tudo rejeita e quer. É com é 100 milhão e vintém, todo mundo e ninguém, pede chique-chique, pede flor. Relabucho, velório, videogame, oratório, haiku, simplório, amor sem fim, desamor. Olá pessoal, arcaico, catolaico, malarmaico, pé de chique-chique, pé de flor. Estas são apenas algumas palavras destacadas na letra da música de Chico César que nós acabamos de ouvir. E por quê? Porque o assunto da aula de hoje, de morfologia, é justamente formação de palavras. Por que formamos novas palavras? Como se mudam as palavras de uma classe para outra? Nesta música, a prosa em púrpura do Caicó, o jogo com a antítese se dá de forma bastante interessante. E Chico César faz uso de vários processos de formação de palavras. Em catolaico, podemos perceber a utilização de duas palavras, católico e laico. Católico, resumidamente, podemos dizer que é aquele que pertence a uma determinada religião, e laico, aquele que não pertence a nenhuma ordem religiosa. O que o autor sugere com a fusão dessas duas palavras? Associada ainda à dubiedade de sentido do peito catolaico, está o fato de tudo é descrença e fé. Isto é, a ambiguidade de sentimentos em catolaico se manifesta pelo processo de formação de palavras por justaposição. Já em descrença e fé, contradição que se revela na derivação prefixal, em descrença, pelo prefixo des, ao formar o par descrença e fé. Em pé de chique-chique, pé de flor, observamos um paralelismo sintático na construção dos termos pé de chique-chique, pé de flor, não é? Ou seja, o que é um paralelismo sintático? Paralelismos sintáticos são quando duas construções, pelo menos, têm a mesma forma estrutural. Ou seja, no caso, nós temos aí substantivo, preposição, substantivo, pé de chique-chique, pé de flor. No entanto, o substantivo chique-chique é constituído pela repetição, ou seja, um jogo de construção de palavras bastante imbrincado, que o Chico César utiliza na formação desse texto. Atentemos ainda para o fato de que existe uma diferença de sentido na expressão chique-chique com e sem hífen. Qual é esta diferença? Uma nomeia uma espécie de arbusto e a outra se refere ao som de chocalho, ou seja, semelhante a um som produzido pelo vento nas folhas deste arbusto. Retomemos o trecho. Relabucho velório, videogame oratório, haiku simplório. Nas palavras velório e oratório, percebemos a formação das palavras por meio da utilização do sufixo tório. Usamos o sufixo tório para indicar o lugar onde se realiza a ação expressa pelo verbo. No caso, as ações de velar o corpo de alguém e orar num compartimento de casa ou de uma casa consagrada à oração. O importante é verificar nos processos de formação de palavras empregados não apenas a sua técnica, os seus processos, mas sim a contribuição semântico-argumentativa dessas palavras na construção do sentido do texto. É uma relação de oposição entre o mundo material, o videogame, e o mundo sagrado, o oratório. Ou seja, é o passado e o presente mencionado por Chico César no Caicó arcaico. Em haiku simplório, essa repetição de antíteses do novo e do velho se traduz no uso da expressão da língua inglesa haiku simplório, em que é empregada a expressão haiku nos meios intelectuais e artísticos. Acontece que essa contradição é feita com a adjetivação
do termo simplório, porque nega a conotação dada por Haikult. Concordam? Bem, isto é apenas para a gente pensar um pouco sobre a importância dos processos de formação na produção do texto, ou seja, na construção de sentidos. Continuando o nosso estudo sobre formação de palavras e mudança de classe, temos como primeiro tópico a pergunta: o que é uma mudança de classe de palavras? O que é? É a formação de palavras de uma classe a partir de palavras de outra classe. Geralmente, essa mudança se dá através de processos morfológicos de derivação. Veja bem, eu disse geralmente. Vejamos alguns exemplos com palavras formadas a partir de verbos. Preservar o meio ambiente. A construção é feita, obviamente, por um verbo, preservar o meio ambiente. A mudança para a classe de palavra de substantivo se dá, claro, através do sufixo são, formando o substantivo preservação, a preservação do meio ambiente. Agora, por que se dá essa mudança? Responderemos daqui a pouco. Vejamos outro exemplo. Se um jornalista precisa informar uma determinada atividade expressa por um verbo, ele dirá: invadiram o Planalto. Mas caso ele queira utilizar uma estrutura que requer um substantivo, como ele dirá? A invasão do Planalto. O substantivo também formado com a utilização do sufixo são. Mas não é só de substantivo que vive o verbo. Temos adjetivos que também são derivados de verbos. Vejamos. Na primeira estrutura, o vidro quebra. Temos o verbo quebrar conjugado. Na segunda, o vidro quebrado, adjetivo derivado do verbo quebrar, formado pela sufixação ado. Acontece que é interessante pensar um pouco que esse adjetivo tem a mesma forma da forma nominal do verbo. Estão lembrados que, ao estudarmos os verbos, nós temos 3 formas nominais: o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Neste caso, o adjetivo se insere na classe dos nomes. Será que há alguma correlação aí? Obviamente que sim, porque o particípio faz essa adjetivação no sentido de qualificar, dar uma atribuição ao vidro, em que estado se encontra o vidro. Mas por que ocorre a mudança de classe? Podemos enumerar algumas razões para uma palavra mudar de classe. Dentre elas, uma mudança por motivação gramatical, motivação semântica, motivação textual. Mas é na dupla função do léxico que encontramos as 2 principais razões motivadoras de uma palavra mudar de classe. Quais são essas funções? O léxico, ele designa entidades e fornece elementos básicos para a construção dos significados, dos enunciados, melhor dizendo, que reside nas razões principais para as mudanças de classe, já assegura Margarida Basílio. Ou seja, nós nomeamos tudo o que está ao nosso redor. Nós precisamos dessa classificação da sociedade, de tudo que nos cerca. Em que consiste uma mudança decorrente de uma motivação gramatical? Uma motivação gramatical reside justamente na necessidade de se usar palavras de uma classe em estruturas gramaticais que exigem palavras de outras classes. Foi o que aconteceu nos exemplos anteriores que nós vimos: preservar o meio ambiente e, no exemplo, invadiram um planalto. Por quê? Vimos que, ao utilizarmos a estrutura que requeria um substantivo, utilizamos a preservação do meio ambiente e a invasão do planalto. Percebemos então que o uso do conteúdo verbal num contexto gramatical que só era permitido através de um substantivo. Pelo processo de sufixação,
transformou-se o verbo invadir no substantivo invasão e o verbo preservar no substantivo preservação. Outra razão pela qual se muda uma palavra de uma classe para outra é a motivação semântica. Em que consiste uma motivação semântica? Este tipo de motivação diz respeito à necessidade de aproveitamento de conceitos que já existem na língua em uma classe de palavra em outra classe. O que significa isto? Vejamos através de alguns exemplos. Precisamos dolarizar nossa economia. O desplugamento dos computadores ao sair é obrigatório. Olha só, talvez vocês estejam estranhando o termo desplugamento e perguntar, será que ele existe? Ora, acabamos de usar. Se existe, como definir a existência de uma palavra ou não? Mas esse é um outro assunto. Recorremos aos termos dólar e plugar, que já fazem parte do nosso léxico, e, através da sufixação, criamos novas palavras. E por que fazemos isto? Nós fazemos esta utilização de termos que já existem por um princípio de economia linguística, porque nós somos econômicos ao utilizar a língua. Nós vamos buscar no nosso léxico o que já existe e daí utilizá-lo numa outra situação. Vamos ouvir o que diz a professora Margarida Basílio sobre motivação gramatical e motivação semântica. A motivação gramatical corresponde a necessidades morfológicas e sintáticas. A motivação semântica corresponde a novas necessidades de denotação. O que mais encontramos são situações em que um fator predomina sobre o outro, ou mudança que podem ser encaradas tanto do ponto de vista gramatical quanto do ponto de vista semântico. De qualquer maneira, sempre que há mudança de classe, o produto da derivação é uma palavra de classe diferente da classe de palavra base, o que pressupõe diferenças tanto gramaticais quanto semânticas. Como vimos, esta mudança implica sempre, na nova criação, numa mudança de classe de palavra. Dólar é o substantivo, dolarizar, verbo. Outro caso interessante de mudança de classe de palavra são os nomes chamados nomes de agentes deverbais. Em que consiste agentes deverbais ou simplesmente substantivos deverbais? São os substantivos que designam o ser pela ação praticada ou exercida pelo verbo, ou pela atividade especificada pelo verbo. Numa estrutura como o corredor venceu a competição. Corredor. Quem é o corredor? Corredor é um substantivo formado a partir do verbo correr. Por que é formado a partir do verbo correr? Porque ele caracteriza uma atividade designada pelo verbo. É isto um exemplo de nomes deverbais. Mais dois exemplos. Escritor e cantor. Escritor, um indivíduo caracterizado pela atividade de escrever, e cantor, um indivíduo caracterizado pela atividade de cantar. Vejamos a terceira motivação pela qual uma palavra muda de classe. Já vimos a motivação gramatical, a motivação semântica e agora vejamos o terceiro tipo de motivação, que é a motivação textual. Obviamente, pelo próprio nome, está relacionada à construção do texto. No exemplo, o artista agradeceu a conquista do prêmio. O agradecimento foi emocionante. Analisando essa estrutura, nós observamos o quê? O progresso, a continuidade do texto se deu pela retomada de um dos termos da frase anterior, que foi a retomada do verbo. Esta retomada faz com que haja uma progressão textual. A motivação se dá através da nominalização do verbo agradecer, através de uma
sufixação formando agradecimento. Notamos que a nominalização, agradecimento, exerce uma função coesiva no texto. Essas formações são fáceis de produzirmos, de apreendermos e guardarmos na memória. Além dos exemplos que já vimos, temos alguns processos de derivação em que a mudança de classe veicula um valor expressivo pelos próprios elementos formadores. Vejamos alguns exemplos. É o caso de palavras formadas com sufixos como isse, agem, udo, ento, em que há uma noção pejorativa adicionada à nova classe de palavra. Por exemplo, quando eu digo que uma comida está gordurenta, a derivação veio de gordura. Ou se eu digo que isto é uma politicagem, ou a politicagem, referindo-se à retomada de político. A utilização do sufixo agem e ento, nesses dois exemplos, trazem nitidamente uma carga pejorativa aos dois novos termos derivados, de político e de gordura. Se eu me refiro a alguém chamando-o de ossudo, não é um elogio. Da mesma forma, ao me referir a alguém falando da sua carioquice, não é também um atributo positivo. Margarida Basílio, em Formação e Classes de Palavras no Português do Brasil, afirma: o léxico de uma língua é ecologicamente correto, ou seja, temos um banco de dados em permanente expansão, mas utilizando sobretudo o material já disponível, reduz a dependência da memória e garante a comunicação. Como vimos na citação da Margarida Basílio, o nosso léxico é um banco de dados em crescente expansão. E uma das formas de expansão é a formação de palavras. Passemos agora a nos dedicar a um processo de formação de palavras bastante interessante e meio esquecido nos nossos estudos morfológicos, a derivação siglada. Ela também é chamada de sigla ou acronímia. A derivação siglada, ela apresenta como base um substantivo composto e próprio e como produto um lexema simples e próprio. Calma, vejamos alguns exemplos e vocês vão ver que é muito fácil. Base, código de endereçamento postal. Qual é o produto? CEP. Uma outra ocorrência, cadastro de pessoas físicas, é a base, e o produto CPF. Em UFPE, o que nós temos? É o produto e a base Universidade Federal de Pernambuco. Já em parâmetros curriculares nacionais, a base é essa expressão e o produto PCN. Em menor frequência estão as siglas formadas com base em substantivos comuns, como, por exemplo, CD para Compact Disc, PF para Prato Feito, SA, Sociedade Anônimas. Luiz Rocha defende que as siglas são palavras da língua. E por quê? Porque as siglas podem gerar novas palavras. Por exemplo, PT, petista. O que acontece? Ao formarmos as novas palavras, elas apresentam as mesmas flexões, as mesmas ocorrências de uma palavra formada, derivada, ou as flexões de uma palavra primitiva já existente na língua. Então, esse é um dos argumentos pelos quais o Luiz Rocha considera sigla como palavra. Acho bastante pertinente a observação de Luiz Rocha. Apesar do falante não conhecer a base de onde a sigla foi formada, ele usa a sigla de forma autônoma. Vejamos uma outra razão para se considerar sigla como uma palavra da língua. É o fato de usarmos a sigla sem saber a base de onde ela provém, ou seja, de onde ela foi formada. O falante a usa de forma autônoma. Imetro, PASEP,
nós usamos essas duas palavras, siglas, sem necessariamente termos a base. Nós usamos os produtos, Inmetro e PASEP. São produtos, mas não necessariamente sabemos a base. Ou seja, Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, é a base, e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, a base de PASEP. O que significa ABRIC e SEBRAE? Posso dizer, fiz um curso no SEBRAE, ou vou ver o que há de cursos a serem oferecidos no SEBRAE. Mas o que significa SEBRAE? Uma palavra bastante conhecida de todos nós, não é? Digamos que ABRIC nem tanto, mas SEBRAE sim. ABRIC, qual é a base de ABRIC? Associação Brasileira de Iluminação Cênica. SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Microempresa. Nós vimos duas razões pelas quais a sigla deve ser considerada palavra de uma língua. Primeiro, o fato de possibilitar a formação de novas palavras, a exemplo das palavras primitivas da língua. USP é uma sigla, eu posso fazer uma palavra derivada dela, uspiano. AIDS é uma sigla, aidético é uma palavra derivada. E essa que acabamos de ver, o fato de não conhecer a base, mas usar o produto. Uma terceira razão pela qual as siglas devem ser consideradas palavras de uma língua é o fato delas serem polissêmicas, sendo empregadas, portanto, em outros contextos. Se eu disser, vou instaurar uma CPI lá em casa, o que é que eu quero dizer com isso? Eu estou transferindo para a minha casa o uso da sigla CPI, que não é do contexto de ocorrência original. Ao usar CPI lá em casa, nessa frase, eu estou transferindo a sigla de um contexto para outro. Às vezes, a sigla se mantém, mesmo que a base de onde ela é formada seja alterada. Por exemplo, MEC. Nós nos referimos ao MEC. Por exemplo, o MEC avaliou a UFPE. Já vimos que o UFPE é a Universidade Federal de Pernambuco, mas o MEC, o que é o MEC hoje? Ministério da Educação. O MEC já foi Ministério da Educação e Cultura, mas a sigla, o produto, é tão forte que ele permaneceu, mesmo que a base tenha sido repensada, reescrita, renomeada. Entenderam? Um outro argumento para se considerar a sigla, palavra, reside no fato dela, a sigla, ocupar o mesmo lugar de um substantivo na estrutura frasal. No exemplo que nós estamos vendo, o MEC avaliou a UFPE, o MEC ali está no lugar de um substantivo. Ele ocupa o mesmo lugar de uma palavra qualquer da língua. O FPE também, eu digo, o MEC avaliou a UFPE. Eu digo, os alunos da UFPE. Então, os alunos da UFPE, eu posso dizer, os alunos da manhã vieram. Então, em qualquer lugar da estrutura frasal, a sigla ocupa o lugar de uma palavra. Como classificamos as siglas? Se classificamos as palavras quanto aos seus processos de formação, podemos também classificar as siglas quanto aos processos de formação. Vejamos, as siglas podem ser chamadas de siglas grafêmicas. O que são as siglas grafêmicas? São aquelas cujo processo de formação se dão através da utilização apenas dos grafemas iniciais das bases. Calma, vamos entender. Apenas através dos grafemas iniciais. Os grafemas, as letras iniciais das bases. Então, em CEP, eu tenho os grafemas da base código, endereçamento e postal, formando CEP. O mesmo em parâmetros curriculares nacionais, PCN, a retirada apenas dos grafemas iniciais. Esse é o processo de formação chamado grafêmico.
O segundo tipo são as siglas silábicas, ou seja, são aquelas em que a formação se dá através da utilização das sílabas iniciais das bases, como em DETRAN. Utiliza-se a sílaba inicial de departamento, D, e trânsito, TRAN. Departamento de Trânsito, DETRAN, forma-se através das duas sílabas que iniciam a cada uma das palavras de base. O terceiro tipo se dá pela fusão desses dois tipos anteriores que nós mencionamos, o grafêmico e o silábico, ou seja, é o grafosilábico, são as sílabas grafosilábicas. Como elas ocorrem? Se dão pela formação mesclada de grafemas e de sílabas iniciais, é claro. Em palavras como Benji e Banerje, veja que eu estou chamando palavras, as siglas são palavras. Benji, o que eu tenho? Banco do Estado de Minas Gerais. Retira-se o grafema inicial de banco, o grafema inicial de Estado, o grafema inicial de Minas e a sílaba inicial de Gerais. Por isso, é uma formação grafosilábica. O que acontece com Banerje? Em Banerje, Banco do Estado do Rio de Janeiro, nós temos a sílaba inicial de banco, o grafema de Estado, o grafema inicial de Rio e o grafema inicial de Janeiro. Mais um exemplo de sigla grafosilábica. O quarto tipo é a sigla fortuita. O que é uma sigla fortuita? Esse processo de formação se dá pela formação em que são utilizados os mais variados critérios. Tomemos dois exemplos, AIDS e SENAC. O primeiro é anacrônico inglês, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Então não se tem uma regra para formar a sigla AIDS. Em SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, temos o desprezo do R, da primeira sílaba, N de nacional, A de aprendizagem e C de comercial. Este é um exemplo de sigla fortuita. Passemos agora para um outro assunto bastante interessante sobre formação de palavras, classes de palavras na língua portuguesa. Estamos falando das onomatopeias. É interessante ressaltar que o uso de onomatopeias é extremamente significativo e que sua significação dependerá do contexto de uso. Por quê? Porque uma mesma forma poderá representar frio ou uma rajada de metralhadora. Continuando o nosso estudo sobre onomatopeias, um trabalho interessante é o de Santos, que afirma, longe de agilizar a comunicação, a onomatopeia objetiva sensibilizar o interlocutor. E, ao sensibilizá-lo, leva a diferentes comportamentos na interação. O primeiro deles, compartilha com o emissor uma determinada sensação. Expressa um estado de espírito. Desfaz um mal-entendido. Faz uma repreensão. Enfatiza uma determinada ideia. Marca prosodicamente uma expressão. Seduz de forma delicada. Mantém o canal de comunicação aberto. Transmite uma sensação física. Veja quanto a onomatopeia faz em nossa interação, obviamente, nesses contextos de uso. Que tal agora brincarmos um pouco com a linguagem? Mas, como sempre, seriamente. A relação palavra e imagem.
Agora vamos lembrar um pouco das imagens das palavras que nós encontramos nas ruas, nas praças, nas paredes. Como vamos fazer isso? Através de uma experiência vivenciada pelo autor paraibano Jessié Quirino. Jessié Quirino resolveu fotografar as pichações com nomes de candidatos a vereador e a outros cargos em regiões dos estados da Paraíba, de Pernambuco e de Rio Grande do Norte. Como ele escolheu essas placas ou essas palavras? Ele escolheu aquelas que ele considerava gargalhativas. Reuniu 195 fotografias de pichações políticas exóticas no livro que se chama Política de Pé de Muro, o Comitê do Povão. Jessié Quirino criou legendas bem-humoradas para campanhas políticas, organizando estes nomes estranhos. A estrutura "Vote num candidato" é apresentada com as frases acima das fotos, das paredes, dos muros, em que a propaganda dos candidatos estavam sendo feitas. Os slogans estão relacionados semanticamente com os nomes dos candidatos. Vamos ver alguns exemplos? Vote no candidato que tem que saber onde mora o povo. Antônio Carteiro. Vote no candidato que tem que fazer barba, cabelo e bigode. Misael Barbeiro. Vote no candidato que tem que ser dono dos porcos. Antônio Porqueiro. Vote no candidato que pise firme. Pezão. Vote no candidato que enxergue alto, Manuel Baixinho. Vote no candidato que tem que ser duro em defesa da liberdade, Sargento Tapa. Antônio Carteiro, Misael Barbeiro, Antônio Porqueiro. Exatamente, estes são os nomes dos candidatos. Carteiro e barbeiro são substantivos formados a partir de verbos que designam os seres que exercem as atividades de entregar cartas e barbear alguém. Mas ao serem postos junto aos nomes próprios, passam a predicar sobre eles, caracterizando-o pela atividade profissional. Em Antônio Porqueiro, o termo derivado porqueiro sinaliza o tipo de animal que Antônio vende, porco. Então, carteiro, barbeiro e porqueiro são substantivos especificadores de outros substantivos. Já em Pezão e Manuel Baixinho, verifica-se o processo de derivação indicando a noção de grau em pé e baixo. E é esta noção de grau que nomeia os candidatos, Pezão e Manuel. Para finalizar, como classificar Sargento Tapa? Substantivo feminino, a tapa, ou o verbo tapar, flexionado no presente do indicativo, ele tapa. Mesmo que você tenha escolhido a segunda opção, a do verbo, terá que mudar. Por quê? Porque está nomeando um ser, logo é um substantivo. Concordam? Que tal ler mais um pouquinho sobre a aula de hoje? Para começar, eu sugiro Formação de Classes de Palavras no Português do Brasil, da Margarida Basílio, editora Contexto. Uma outra sugestão, Estruturas Morfológicas do Português, Luiz Carlos de Assis Rocha, publicado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Não deixe de ler também Política de Pé de Muro, o Comitê do Povão, de Jessié Quirino, edições Bagaço. Bons estudos!